12, a partir do versículo de número 16. Eu quero ler aqui alguns versículos para a meditação da igreja. Hoje eu estava orando pela manhã lá na minha casa, e o Senhor falou comigo nessa palavra, e eu creio que vai falar também com a igreja, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 12, a partir do versículo 18. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, né? Me sinto honrada pelo Senhor estar aqui, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer uma vigília este mês, e Deus falou comigo que a pastora vai ser a pregadora de lá, né? E é bom quando a gente ora que Deus revela, né? Porque a gente está fazendo a vontade do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor, e disse: falei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Aleluia. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestirei. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai o escorvo, que nem semeia e nem segue, e nem despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estás ansioso pelas outras? Aleluia, Jesus. Então a palavra do Senhor aqui nesta noite, glória a Jesus. O que me chamou mais atenção foi esse versículo de número 19, quando esse homem tinha muitos bens, e ele mesmo falou para a sua alma descansar, porque o que ele tinha adquirido, os bens que ele tinha, a alma dele poderia ficar tranquila e descansar. Mas o Senhor olhou para aquele homem, o Senhor Jesus Cristo, e disse assim: louco, hoje mesmo eu vou pedir a tua alma, e o que tu tem, para quem vai ficar? Então eu quero dizer, igreja do Senhor, que assim é o mundo que nós estamos vivendo hoje. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja estão preocupados só com as coisas materiais, só com as coisas terrenas. Mas eu quero dizer para mim e para você, que a nossa maior preocupação tem que ser com a nossa alma. Como está diante do Senhor, como Deus já falou aqui hoje. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz porque Deus, Ele me concedeu o dom do discernimento. E eu quero dizer, pelas palavras que o Senhor falou aqui nesta noite, verdadeiramente o Senhor é um homem que tem vida com Deus, viu? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Continue assim, porque isso agrada o coração de Deus. Eu pude ver Deus usando o Senhor aqui nesta noite, o pastor, também enquanto ele orava, a oração vindo, inspirada do começo ao final pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque tem pessoas que chegam na igreja e se acham grande, e se acham sábio, e acham que tem muita sabedoria. Olha, igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor, em 2016, Deus me levou em arrebatamento num certo lugar, e Ele me revelou a palavra dele de Gênesis Apocalipse, passando todinha dentro da palma da minha mão. E eu não entendi aquela visão. Eu fui para uma igreja pregar. Em 2016 eu fui pregar numa igreja, e ali era uma festa da igreja, e um pastor chegou e
disse: não era para mim estar hoje aqui nessa igreja, mas ontem na festa a senhora estava aqui, Deus mandou lhe entregar um recado e eu me acovardei. E Deus disse: hoje você vai para lá para entregar o recado que eu mandei você dar para minha serva. E eu disse: meu Deus, o que será? Mas eu estou aqui para receber, seja exortação, seja o que for. E o Senhor falava na boca dele e disse assim: filha, eu te dei o dom da palavra. Então eu quero dizer que o que Deus me deu não foi de mão beijada. O meu pastor fez um propósito. Eu congregava na Assembleia de Deus do Apolo Gonçalves. Hoje mesmo eu estava comentando sobre o meu pastor. Meu pastor, na época, quando ele casou com a minha pastora, ele tinha 21 anos. Mas o testemunho dele mudou a minha história. A forma que ele tratava a esposa dele, a forma que eu via, aleluia, ele recebendo as pessoas na igreja. Isso fez uma diferença na minha vida. Porque o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu quero dizer, pastor, alguém já falou hoje aqui sobre isso, que nós temos que observar com quem estamos andando. O meu pai, desde criança, eu ouvi o meu pai dizer que uma ovelha ruim coloca um rebanho a perder. E tem pessoas dentro da igreja se desviando por causa de uma ovelha ruim, por causa de uma ovelha que não tem compromisso nem com Deus, nem com a palavra de Deus e nem com a igreja. Mas eu quero dizer que nós precisamos pedir o discernimento de Deus para discernir as coisas espirituais. Aleluia. Porque hoje nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos anos, os últimos dias na terra dos viventes. Os sinais da volta de Cristo estão aí diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer. Então eu quero dizer, igreja do Senhor, por isso que o Senhor dizia: filha, traz esse versículo, que esse homem estava tão preocupado de adquirir coisas materiais, de adquirir os bens materiais. Irmãos, tem pessoa que, se a gente disser: eu vou fazer uma campanha na igreja de tanto dia, eles vão lá, mas eles só colocam algo que vai favorecer a eles. Eles não querem saber de colocar um propósito para favorecer o reino de Deus. Eu lembro que em 2016, quando meu pastor colocou um propósito de 70 e pouco dia dentro da igreja, eu fiz 2 pedidos a Deus e Deus me concedeu. Eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor me levante, porque eu já tinha a promessa, mas Deus faz a promessa, mas quer ver o esforço. Eu disse: eu quero que o Senhor me levante como missionária e como ministra do teu evangelho. Igreja, quando foi em 2016, o Senhor disse para mim: filha, eu estou te separando para a obra missionária. Igreja, por incrível que pareça, está aqui a irmã Denise, congrega comigo há 4 anos. Ela sabe, e também o povo que me conhece, eu não sou salariada, eu não tenho emprego, eu só trabalho na obra do Senhor. E tem mais uma coisa: eu não sou aquele tipo de pregador de pedir oferta de ninguém. Se eu não tiver o dinheiro para me chegar lá, eu digo: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai abrir a porta, eu vou chegar lá. Porque a tua palavra diz que o obreiro é digno do seu salário. Igreja, o ano passado, o ano atrasado, Deus cumpriu uma promessa. Porque um dia eu estava fazendo a missão em Brasileia. Eu sei que eu posso até estar tomando tempo, mas Deus quer falar sobre promessa que nós temos hoje. Eu estava em Brasileia, pastora, e eu parei para comer um churrasquinho. E havia um pastor naquela cidade que tinha se levantado contra mim, tinha desejado a minha queda, porque ele tinha entregado uma profecia que eu ia ser esposa dele, e eu repreendi. Eu disse assim: antes Deus tem que falar comigo. E Deus não falou nada. Então eu repreendi aquela profecia. Aí sabe o que aconteceu? Esse pastor ligou para uma chamada com uma amiga minha, e a minha amiga botou do lado para me ouvir. E disse assim: ela vai cair aí na fronteira. E eu me prostei nos pés do Senhor e disse: Senhor, essa palavra está neutralizada, cancelada pelo poder de Jesus Cristo. Eu não aceito essa palavra na minha vida, Pai. Me esconde debaixo das tuas asas. E aí passou um tempo. Aí eu parei lá, viajei para lá novamente. Estou eu comendo um churrasquinho com a minha amiga. Parou aquele carro do outro lado da rua lá e vinha atravessando, era o pastor. Aí eu digo: Jesus, aquele pastor está vindo aqui, Jesus. O Senhor está no controle. Ele chegou, eu sentada na mesa, ele olhou para mim e disse assim: a paz do Senhor, serva de Deus. Verdadeiramente você é uma mulher de Deus. E eu quero lhe pedir perdão aqui.
E eu disse, amém, pastor. Ele disse, mas eu tenho um recado de Deus para você. Deus manda me dizer que vai levar você no Peru para pregar a palavra. Aí eu disse assim, pastora, amém, Jesus. Mas depois eu disse assim, Senhor, eu não sei falar espanhol. E quando foi o ano atrasado, igreja, Deus cumpriu essa promessa. E o mais interessante é que quando eu estava dentro do aeroporto de Porto Maldonado para mim pegar o avião para Cusco, porque eu tinha que ir para Cusco para poder pegar outro voo lá para ir para Lima, e ali a minha mala foi barrada, porque lá no Peru não é que nem aqui no Brasil, a gente tem direito a 10 quilos. E eu tirei as coisas, eu deixei a bolsa lá nos pais. Agora eu já sei, vou gravar essa palavra. E ali eu já sabia. Eu ia gravando conforme ela ia pronunciando. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fiquei 2 semanas lá em Lima. Fui tomar banho de mar. Ela me levou para comprar roupa, calçado no shopping. E quando eu voltei, trouxe panela elétrica daquela de cozinhar arroz. Trouxe uma bolsa, que eu queria uma bolsa daquelas, que era o meu sonho. Então eu quero dizer, trouxe roupa nova, trouxe calçado, trouxe panela. Até hoje está lá a panela na minha casa, para a honra e glória de Jesus, bolso, tudo. E ainda voltei com essas coisas, ainda cheguei aqui no Acre com essas moedas. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aí o Senhor disse, a partir de hoje, filho, as portas para o Peru estão abertas para ti. Inclusive agora o mês que vem eu estou indo pregar lá em 2 cidades, na Assembleia de Deus, na festa da igreja, lá em Imbere e também em Ampare. Então eu quero dizer, se eu tivesse olhado para a minha posição financeira, eu não teria ido, porque eu não tinha, eu teria voltado dali de Porto Maldonado. Então eu quero dizer para vocês, porque aqui nesta noite tem missionário, porque nós somos pastores de campo, de fazer o ID, de pregar a palavra, de ir em busca das almas. E eu quero dizer para vocês, ali no primeiro dia que eu cheguei, teve ali um jantar na casa de uma advogada. E eu fui, e naquele dia Deus me mostrava uma moça que tinha escrevido uma carta e ia colocar a corda no pescoço. E eu dizia, Senhor, eu não sei falar como é que eu vou entregar a visão. Quando eu devia, eu já estava agarrada com ela. E ali o pastor interpretou, ela aceitou Jesus. Quando foi agora um mês atrasado, eu viajei para lá, fui pregar. Ela está lá sendo a líder da mocidade. Glória a Deus. Então valeu a pena, igreja. Então eu quero dizer, quando Deus falar convosco sobre uma promessa, sobre algo que Ele quer fazer, não olhe para a sua posição financeira, para a sua estrutura, mas olhe para o Senhor. Porque como diz o apóstolo Paulo, a glória de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos fracos. Mas quando nós achamos que estamos fracos, a glória de Deus está se aperfeiçoando na minha e tua fraqueza. Então nesta noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, desapega e vai em busca das almas. Vai em busca das almas, porque Deus conta com a igreja. Deus conta comigo e conta com você, igreja, para ir resgatar as almas que estão aprisionadas nas garras de Satanás. É por isso que Deus marcou essa vigília hoje aqui, essa vigília do avivamento, para trazer um renovo sobre esta igreja, sobre este povo, para capacitar ainda mais para eu e você fazer o ID do Senhor a tempo e a fora de tempo, porque Jesus está às portas. Glória, aleluia. E no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Essa porta, igreja, essa daqui é a porta do nosso coração. Então Ele conta comigo e conta com você para ir bater na porta dos corações através da palavra. Nós vamos pregando e Ele vai trabalhando nos corações das almas que estão escravizadas. Este jovem que está sentado aqui, o Senhor diz: tu és um grande pregador, filho. O Senhor diz: eu te dei o dom da palavra. E o Senhor diz para ti: hoje eu estou derramando um renovo sobre a tua vida. Aleluia. Porque eu vou soprar o teu ministério. A obra que eu tenho contigo aqui na terra é grande. Foi eu que te trouxe hoje aqui nesta vigília. Foi eu que te trouxe, porque eu vou soprar. Eu vou soprar o teu ministério. Eu vou te levar para outras nações para pregar a minha palavra.
Em nome de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, Deus é com você, Deus é conosco. E esta vigília, Deus marcou um encontro conosco para derramar esse avivamento, igreja. Hoje saia daqui de posse, de vitória. Eu quero dizer para esse irmão aqui, olha, irmão, não me conheço, não sei se o senhor é pastor, mas o Senhor tem se agradado das obras que o Senhor tem feito. A sinceridade do seu coração, a humildade. Isso aí você vai chegar longe, porque a humildade agrada o coração de Deus. Eu estava agora em novembro, fui pregar no congresso lá no Rio de Janeiro. Eu subi no monte, a escada de Jacó. Quando eu cheguei lá em cima, um pastor chegou e disse assim para mim: filha, o Senhor usando esse pastor, a humildade é a chave para você chegar longe. Não deixe a soberba entrar no seu coração. Sabe por que muitos grandes homens e grandes mulheres de Deus estão caindo? E muita gente está dizendo: é porque não é crente, é porque não é convertido, é porque não é homem de Deus. É sim, mas está escrito na palavra que quem se exalta, Deus abate, e quem se humilha, Deus exalta. Então você continue nessa humildade, nessa sinceridade com o Senhor, porque Deus tem se agradado, e grande é a obra que Deus tem contigo nessa terra. Glória a Deus.